O bom clima organizacional é fundamental para a alta performance das empresas. Mas como lidar com o chamado colaborador tóxico? Vamos aprender agora com a nossa convidada, Mônica Hauck, sobre esse tema. Mônica, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra tê-la aqui, estar com você aqui nessa entrevista, né? É isso aí, eu e o Jean estamos aqui para conhecer mais sobre isso. E vamos então à primeira pergunta para você, Mônica. É a pergunta que todos de casa também querem saber. Qual a definição de colaborador tóxico? Bem, eu acho que é bem mais simples do que a gente imagina. Tóxico não é aquela pessoa que contamina e faz mal para o outro. A lógica é a mesma. Então, é aquela pessoa que está trabalhando com você no ambiente de trabalho e ela te influencia negativamente de alguma forma. Então, é aquele colega ou aquele chefe que tá quando ele chega, o ambiente de trabalho muda e muda para pior. Exatamente. E tira todo mundo do foco, né? Exatamente. Bom, vamos seguir com a nossa próxima pergunta. A produção coloca na tela e a gente mostra para você a resposta com a Mônica. Quais as principais características de um colega tóxico? Como é que alguém pode identificar uma pessoa tóxica? Bom, é difícil porque no início o colaborador tóxico ele não se apresenta como tóxico, porque são pessoas que têm uma habilidade de manipulação bem grande. Mas são pessoas que normalmente tendem a ser muito egoístas, então elas têm sinais claros. Elas começam com o tempo a ter uma busca excessiva pelo poder e pelo resultado individual. Então são aquelas pessoas que não se interessam com a coletividade, elas querem somente conseguir poder dentro das empresas e conseguir resultados individuais, normalmente ganho financeiro. E só. E para isso elas usam meios diversos. Até escusos. Exato, inclusive, né? Porque exato como ele não tem essa diferenciação de certo e de errado, é muito comum você ter a manipulação, você ter a fraude. Aquela velha história de puxar o tapete do colega, esse cara que é tóxico, ele faz isso. Faz isso normalmente. E até também numa outra expressão comum também, passa por cima de todo mundo, quem quer que seja. Esse é um colaborador tóxico que tem uma característica mais de comando, esse você vê mais claramente. Mas tem também aquele que ele é mais escondido. É aquela pessoa que, sem te avisar, caladinho, começa a fazer ações que prejudicam não só a empresa, mas o colega do lado. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, elas não seguem a regra, mas você demora a descobrir que ela não está seguindo a regra. E como elas são, normalmente elas são pessoas que têm uma identidade, elas parecem que são tranquilas. É o famoso duas caras. Exatamente. Mas em todo lugar tem isso, né, Mônica? Tem, infelizmente isso é comum. Em maior ou menor grau. Exatamente, mas alguns você demora mais a detectar do que outros, principalmente porque uma das características é uma pessoa tranquila, calada, mas quando ninguém está vendo, ela vai lá. Ela está arquitetando ali. Manipuladora. É isso aí. Então vamos à próxima pergunta para a Mônica Hauck. Vale a pena manter um colaborador tóxico na equipe? Acho que a resposta óbvia seria não, mas a gente tem que ver na prática, porque tem uma característica sobre o tóxico. Normalmente ele é bom de serviço. E ele se apresenta, né? Ele dá a cara ali, né? E como normalmente o tóxico ele é bem obstinado. Então, a minha experiência e alguns psicólogos também falam o seguinte: você pode pensar que o tóxico, ele tem ou um desvio de comportamento que tem causas genéticas, mas também um percentual que tem causas ambientais, ou seja, ele tem esse comportamento porque ele aprendeu a se comportar dessa forma. Ele age como um meio o ensinou. Exatamente. Então, se você detecta que aquele colaborador, ele age dessa forma porque no ambiente anterior ou pela história de vida, foi assim que ele aprendeu, dependendo da empresa e da estratégia, você pode dar uma chance de desenvolver esse colaborador. E muitas vezes, esse colaborador que tem um comportamento tóxico, ele deixa de ter quando ele entra num ambiente saudável. E isso independe do gênero da pessoa ou não? É mais homem que faz, é mais a mulher? Não tem a ver com gênero, tem a ver mesmo com a raiz comportamental da pessoa. Homens ou mulheres. Então, o meio, ele influencia bastante. Então, às vezes, a pessoa veio de um meio completamente tóxico. A lei da sobrevivência na selva, né? Ela entra na empresa e começa com um comportamento tóxico. Mas se ela entra numa empresa onde o ambiente é saudável e não aceita
a toxicidade, então em alguns casos essa pessoa é recuperável. Eu acho que é aquele lema, né? Você pode dar chance, acabou a chance. Vamos para a próxima pergunta, então, com a Mônica. Coloca na tela para a gente, produção, por favor. Como saber se você mesmo não está agindo como um colaborador tóxico, Mônica? A gente mesmo está agindo assim. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita, porque a gente tem uma facilidade muito grande de avaliar o outro e uma dificuldade enorme de fazer autoavaliação. Eu acho que a primeira coisa é conversar com o colega. Né? Conversar com o colega, pedir um feedback honesto e começar a observar também o quão o colaborador tóxico, com o tempo, ele é evitado. Ele é aquela pessoa que ninguém confia, ele é aquela pessoa que ninguém quer trabalhar junto, que ninguém quer estar junto. Então, uma das medidas é o isolamento, porque com o tempo o tóxico tende ou a ficar isolado ou a ficar com outro tóxico. Então, se você comece a observar de quem você está se aproximando. Se você, assim, nossa, será que eu estou? Porque às vezes você pode estar sendo influenciado. Então, assim, nossa, com quem eu estou andando? Será que eu estou andando com uma pessoa que é saudável ou eu estou andando com tóxico? Então, se eu estou andando com exatamente, né? Se eu estou andando com tóxico, a minha chance é grande de estar desenvolvendo comportamentos tóxicos. As más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente, não é isso? E é uma questão de influência. A gente influencia e é influenciado o tempo inteiro. Então é muito importante ver com quem a gente anda, observar as conversas, o comportamento. Quem é a pessoa que eu almoço com ela todos os dias? Sim. Qual que é a imagem dela na empresa? É uma boa imagem? Porque provavelmente eu vou me associar a essa imagem. Né? E por falar, né, nesse contato aí, vamos à próxima pergunta. A próxima é, Mônica, tem um colega tóxico na minha equipe. Como agir? Os colegas têm que falar, têm que denunciar. Põe na casa de recuperação. Olha, eu acho que a gente tem que usar, porque o tóxico, ele tende a manipular muito. Então, o que acontece? Às vezes, o colega é o primeiro a identificar e normalmente o chefe ou o líder pode demorar mais um pouquinho. Mas é importante o limite. Então, eu acho que se você tem um colaborador tóxico, primeira coisa, procure o RH e fala, olha, esse comportamento, essa pessoa, né, tá com esse comportamento, isso não é aceitável para mim, é aceitável para a empresa? Eu acho que é uma boa pergunta a se fazer para o RH. E a segundo passo é falar assim, olha, conversar com a própria pessoa. Olha, você fez isso não é aceitável, porque a gente merece aquilo que a gente tolera, não é verdade? Sim. Agora, Mônica, rapidamente aqui. E quando é um tóxico contra outro tóxico? São concorrentes aí nessa toxicidade toda aí. Aí é quase uma bomba atômica dentro da empresa, né? dentro da empresa. Porque eles estão numa mesma disputa de poder, numa mesma disputa de cargos, não é isso? Isso é um problema para o administrador, para o gestor, né, ali daquela empresa. Né? O lado bom é que rapidinho você identificou dois elementos que separadamente demorariam um pouco mais para se identificar como tóxicos, né? Mas eu acho que a primeira coisa é um tratamento coletivo e, principalmente, acho que para o gestor a grande dica é fale o que é aceitável e o que não é. Para o tóxico, cabe muito a regra, o limite e a cultura da empresa. E a transparência, E a transparência.